Você sabia que durante a Primeira Guerra Mundial as tropas britânicas, francesas e alemãs pararam a guerra para comemorarem juntos o Natal? Gente, a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como um dos momentos mais tristes e sangrentos da história da humanidade. Justamente por isso, essa trégua de Natal de 1914 ficou tão marcada, justamente por ser um momento de paz em meio ao caos. O Natal, ele desperta o melhor que tem em nós? Você acredita num milagre de Natal? Já aconteceu algum com você? E a literatura, o cinema, o teatro também aproveitam essa época do ano para falar também de milagres. Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Miviki. E hoje a gente vai falar de Natal. Ho, ho, ho. Pode ser? Pode ser, Samu. Samuel, você já tá pronto pro Natal? Tá aqui quase na portinha, eu já tô até emocionada, porque realmente é uma época do ano muito boa, né? Nossa, eu tô ainda procurando aí uma árvore de Natal, porque a minha gata, ela não deixa eu colocar uma árvore lá. Eu preciso, sei lá, pendurar uma árvore no teto lá de casa, porque ela tá destruindo todos os enfeites de Natal que eu coloco na minha casa. Nossa senhora, Samuel, talvez então a sua gatinha possa ser a sua árvore de Natal. Coloca um enfeitinho ali nela, porque a gente já tá em cima do Natal, senão eu não sei se vai dar tempo. É isso aí. E a gente vai falar um pouquinho de Natal, porque o Natal, ele é uma festa que hoje a gente comemora, né, uma festa cristã, mas ela é muito antes, ela tem um surgimento, mas muito antes do nascimento de Jesus propriamente dito. Sim, inclusive hoje várias pessoas comemoram, né, celebrando a união, né, uma nova fase, e não necessariamente muitas vezes está ligado à religião, né? Exatamente, o meu cunhado, ele é protestante e eles especificamente não comemoram o Natal, mas eles sempre trocam presentes. Então, assim, é uma data que tem vários significados. A gente está num país predominantemente cristão, mas não necessariamente o Natal é exclusivo dos cristãos. Exato. Até porque a origem dele não foi cristã. Sim, tem uma origem pagã, né? Exatamente. E assim, a gente vai dar uma pincelada aqui para vocês agora sobre as diversas comemorações natalinas, né? A origem do Natal em outras religiões, outras tradições. E começa com uma origem muito simples, né, Vicky? Que é o solstício de inverno. E qual que é o lance do solstício? O solstício de inverno, ele é o último dia em que a noite é maior do que o dia, né? Tem mais tempo de escuridão do que de luz. Isso, ele marca, né, a chegada do inverno. É que aqui, na verdade, né, a gente marca pra gente, né, a chegada do verão, o Natal, tá sempre muito quente. Então, pra gente é diferente, né, mas no hemisfério norte, eles têm, então, essa comemoração do solstício de inverno. E daí as pessoas se reuniam justamente para celebrar, então, o sol e a importância do sol, né, que tá ligado à fertilidade, às plantações, os momentos de colheita. Então, esse período do solstício de inverno, né, e dos invernos mais longos e por isso as noites mais longas, né, elas traziam uma certa preocupação. Então, por isso a celebração, para tentar trazer, então, energias positivas e tentar... Esperança. Exatamente, ser um momento de esperança, né? E esse lance da luz, né, tem um simbolismo bem grande e, inclusive, foi um simbolismo que foi abraçado pelos cristãos depois de muito tempo, né, que tem a ver o significado, né? A vinda de Jesus com essa vinda da luz, da esperança e tudo mais, casou aí as culturas. Mas eu selecionei aqui, eu dei uma listada em algumas tradições de alguns povos, ó. Na Mesopotâmia, a celebração durava 12 dias, então não era só um dia de Natal. Eram vários dias. Nossa, quase 2 semanas. 2 semanas de Natal, imagina. E a gente tem algo parecido, porque os cristãos, eles também comemoram o período de Natal durante um bom tempo. Tanto que quem é católico deve lembrar que os avós ou os pais deixam o presépio montado ainda depois do Natal. Verdade, tem toda uma preparação, né? Eles montam o presépio, né, que é ali a imagem do nascimento de Jesus e deixam ali durante um tempo, né? Então, na Mesopotâmia já durava mais. Os gregos, eles comemoravam o solstício cultuando Dionísio,
que era o deus do vinho e da vida mansa. Então, assim, para eles era, agora que vai ter mais luz do que noite, né? Vai ter mais dia do que noite, agora tudo vai começar a dar certo, vai começar a ficar tudo bem. E os egípcios, eles relembravam a passagem de Osíris para o mundo dos mortos, para você ver. Egípcios, isso assim, há registros de comemoração nesse período do ano, 7.000 anos antes de Cristo. Realmente, então, muito antigo. É muita coisa. Até na China, que as homenagens eram em volta daquele símbolo, daquela filosofia de Yin Yang, que representa o equilíbrio da natureza e tudo mais. Né? Então, é muita comemoração que trazem diferentes, né, de diferentes culturas, mas que trazem um significado aí de mais esperança, né, de mais tranquilidade, mais luz, mais paz. Tudo tem esse significado aí. E daí, inclusive, tem toda aquela discussão, né, de será que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? E, na verdade, não existe, né, uma prova concreta de qual foi exatamente a data, né, do nascimento de Jesus, até porque essa contagem que a gente tem, né, no nosso calendário, dos meses serem divididos, né, por 12 e tudo mais, foi algo que surgiu depois de Cristo, né? Então, realmente, a gente não sabe quando foi o aniversário dele, mas realmente a igreja se apropriou, então, dessas festas de final de ano para poder, então, como era algo muito marcante, muito forte, eles pegaram o que tinha, né, de mais forte e colocaram ali. E existe, né, na religião cristã, a gente sabe que várias festas pagãs foram sendo pegas e colocadas também no calendário dos cristãos. E relacionado a tudo isso, Samu, a gente tem, então, a origem do Natal e a gente também tem a origem do Papai Noel, que também conta muito da história, né? E o Papai Noel, que também traz algumas outras tradições junto com ele, que depois a gente vai conversar melhor sobre isso, mas o Papai Noel, ele é o resultado, a evolução de um santo canonizado pela Igreja Católica também, que é o São Nicolau, né? Que ele foi um bispo, né, da cidade, ó, tem até aqui, ó, ele era bispo da cidade de Mira, e onde fica a atual Turquia, se não me engano. E ele era um bispo lá e ele ajudava a galera e ele foi conhecido por ser um cara muito bondoso, né? E ajudar as pessoas aí quando precisava em segredo. E ele ficou conhecido, né? A história dele ficou tão marcada porque ele conhecia uma família lá de um cara que tinha 3 filhas e as 3 estavam precisando se casar, e se casar era algo muito importante na época, né, porque as mulheres que eram solteiras, elas eram abandonadas, assim, era algo muito preocupante, tanto para as mulheres quanto para os pais das mulheres, né? E eles não tinham dinheiro para pagar o dote de casamento. E aí o São Nicolau, secretamente, deixou dinheiro na casa lá. Jogou pela janela, depois alguns falaram que isso inspirou o Papai Noel a jogar os presentes pela chaminé, né? E ele deixou dinheiro lá. E aí puderam se casar, né? As mulheres puderam se casar e tudo mais. Depois descobriram que era ele que tinha deixado, mas depois já tinha dado tudo certo. E aí alguns milagres dessa natureza, depois que ele faleceu, foram atribuídos a ele. E ele virou São Nicolau. E depois, com a junção de algumas outras tradições pagãs também, depois, inclusive, juntando, igual aconteceu no Natal, outras tradições, ele evoluiu para o Papai Noel. Muita coisa, né? Realmente são várias histórias que vão se juntando. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse assunto também, e além do São Nicolau, existem algumas lendas nórdicas também, de que o deus Odin também seria essa pessoa que presenteava as pessoas. Então, essa questão de entregar o presente, colocar o presente na meia, também existem umas lendas de que já existia um bom velhinho, né? Se você for parar para ver, não sei se tão bom assim, mas se você for parar para ver
nas lendas, nas histórias, nos filmes até que a gente tem hoje, né, na saga, nas edições, né, nos filmes da Marvel, o deus Odin, ele tem uma figura assim meio Papai Noel-lesca, se eu posso colocar assim, um velhinho, né, tipo a barba branca e todo esse rolê. Então tem essa imagem, essa figura do Papai Noel que também possa ter surgido numa festa pagã, né, numa cultura que não necessariamente estava ligado ao cristianismo, e daí depois a gente tem entre o século II, IV, já de Cristo, em que o São Nicolau teria, então, essa tradição também de presentear as crianças e de compartilhar também as riquezas, porque nessa época a pobreza e a desigualdade era muito grande também, e então ele tinha muito isso de compartilhar as riquezas e para que todo mundo pudesse ter, né, um bom Natal. Eu, inclusive, estava dando uma pesquisada e assisti um Nerdologia sobre a origem do Papai Noel. Olha só. E eles, nossa, inclusive, galera, incrível. Assistam o Nerdologia, que vocês aprendem muito. E eles estavam falando que durante a Revolução Protestante, né, houve uma tentativa de desvincular os santos católicos com algumas tradições, né, muito fortes. E uma delas era a tradição do Natal, né? Sim. E aí ele acabou que nessa tentativa de desvincular, né, o São Nicolau com a tradição de dar presente secretamente, criou-se esse personagem, ou fortaleceu esse personagem que é o Papai Noel, que não é um santo da Igreja Católica, mas ele representa a tradição de dar presentes, essa tradição de do amigo secreto, né, de dar um presente sem saber quem que tá dando, né, de ajudar as crianças e tudo mais. Então, assim, aconteceu isso também, essa desvinculação do santo com a tradição do Natal. E essa figura que a gente tem do Papai Noel hoje também é algo super mercadológico, né? Porque foi a Coca-Cola que concluiu, assim, que realmente montou esse Papai Noel do jeito que a gente tem hoje, com a roupa vermelha e tudo mais. Então, gente, foi a Coca-Cola que desenhou o Papai Noel que a gente acha, né? O mais popular. O mais popular, exatamente. Eu tava dando uma olhada, inclusive, e as roupas do Papai Noel costumavam ser verdes e tal. Também tem algumas representações dele de vermelho, mas eram assim, pele de animais e tal. Então era uma coisa mais roots, assim, né? Era um Papai Noel mais da natureza. Agora um Papai Noel com um casacão, assim, um gorrinho. Aí isso aí é mais atual. E, gente, a gente vai precisar terminar agora o nosso primeiro bloco, mas volta daqui a pouco, porque a gente vai falar do milagre de Natal, né? Para isso que a gente tá aqui, Samuel. Então, volta aqui pra gente poder falar para vocês o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui para falar sobre o milagre de Natal mais milagroso de todos os tempos, né, Vicky? Marcou muito a história, né, Samuel? É isso aí, porque assim, o Natal, ele tá muito relacionado com esses sentimentos, né? De esperança, de paz, de bondade, né, e tudo mais. E isso foi personificado, isso foi tão forte, construído, esse espírito natalino foi tão forte, se fortalecendo tanto que foi capaz de parar uma guerra, uma das guerras mais violentas de todos os tempos, que foi a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Né? Durante a Primeira Guerra Mundial, coisas terríveis aconteceram, né? Inclusive, depois da Primeira Guerra Mundial, que se estabeleceram algumas regras para fazer guerra. Porque, imagina ter que fazer guerra, regra para guerra, né? Mas, por exemplo, teve o gás mostarda, que foi proibido, não pode mais usar arma química desse jeito. É estranho, né, você colocar regra pra guerra, mas enfim. É estranho você fazer guerra, né, eu acho, assim. Eu acho Já que devia ser proibido fazer guerra.
tem tanta coisa legal, né? Tanta coisa boa pra gente fazer, né, Samuel? Por que tem que ficar brigando? E assim, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial foram períodos extremamente tristes para a humanidade, deixaram muitas pessoas mortas. E a Primeira Guerra Mundial, inclusive, deixou cerca de 10 milhões de pessoas mortas, fora os feridos, que foram incontáveis, e todos os problemas econômicos, então, e fome e miséria que se juntaram a isso. Então, realmente foi uma data, assim, muito triste, e aconteceu entre 1914 e 1918. Então, assim, são anos, né, muitos dias em que as pessoas, assim, realmente não tiveram paz. E por isso, né, a trégua de Natal foi um momento tão especial. E daí, para você aí de casa que nunca ouviu falar, tem esse momento muito, assim, marcante da história, que os soldados, eles estavam tão, assim, cansados e tristes e exaustos, e psicologicamente também. Imagina, estar numa guerra, todas as coisas devem ser, assim, terríveis. E eles decidiram, então, ter um momento de paz no dia 25 de dezembro. Então, realmente fazer uma trégua e até mesmo trocar presentes. Eu não sei como é que eles fizeram isso na época, porque eles não deviam ter muitas coisas com eles, mas deve ter sido um momento muito significativo de todos deixarem as armas de lado e realmente, sabe, se parabenizarem, tentarem fazer algum tipo de refeição, até jogarem bola, né? Não sei. Tem algumas imagens que talvez, né, comprove que eles se divertiram, jogaram bola e realmente... Tem alguns relatos que foram colhidos, né? Sim. De alguns é difícil soldados. Precisar, né, o que aconteceu ou não. Porque, enfim, a galera tava bem maluca da guerra lá também. Mas o que acontece é que a Primeira Guerra foi marcada pelas trincheiras, né? Então, teve gente que ficou anos morando dentro dessas trincheiras, que eram cheias de ratos e doença, e chovia, enchia de água, a galera ficava debaixo d'água. E imagina, durante o inverno europeu, eles guerreando. E aí, os alemães começaram a cantar umas cantigas de Natal de um lado, aí os franceses começaram a cantar deles de outro. De repente, eles perceberam que quando um cantava, o outro parava para escutar. Quando o outro cantava, o outro parava para escutar e tudo mais. Começaram a improvisar umas luzes de Natal e eles perceberam, em algum momento, eles conseguiram, isso é o que dizem os relatos, né, da galera que estava participando da guerra, eles conseguiram decretar um cessar-fogo, se encontrar na terra de ninguém, que era um espaço entre duas trincheiras, e trocar alguns presentes ali. E esse cessar-fogo teria durado 6 dias, né? Por causa do Natal. E aí os presentes que eles teriam trocado lá eram o que eles tinham lá. Então era uísque, cigarro, essas coisas que era o pouco que eles tinham, né? Que eles compartilharam naquele momento. Imagina, cara, foi tão forte esse sentimento natalino que foi capaz de cessar uma guerra. É fenomenal. Exato, e a gente, como seria bom, né, Samuel, se o sentimento de Natal prevalecesse todos os dias, né, e que a gente não precisasse rever guerras, né, a gente nunca mais teve uma guerra tão grande quanto a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não pelo menos da forma que aconteceram essas, em que muitos países foram envolvidos, mas a gente tem muitos momentos da história, inclusive nós estamos vivendo a gente tem alguns relatos da Ucrânia, a gente acompanha isso diariamente, que guerras continuam acontecendo e sempre costumam ser sempre as mesmas coisas. Então, por poder, corridas armamentistas ou então conquistas de espaços. Então, séculos se passam e seres humanos continuam se matando por poder, assim, para ver quem manda mais. Enquanto isso, pessoas morrem e passam fome. É aquele lance, né? Uma guerra são homens que não têm coragem de se enfrentar, colocando pessoas desconhecidas para se matar, né? E ego, né? Porque, assim, eu quero mais espaço. Tá pouco, assim, todo esse continente que eu tenho está pouco. Eu quero conquistar mais. Nossa, a Rússia é tão pequena, né? Nossa, tadinha da Rússia, tá faltando espaço lá. Mas enfim, não vamos deixar isso abalar, gente. Vamos seguir o espírito natalino aqui. Vamos, senão a gente entra na bad, Samuel. Vamos tentar buscar esperança dentro de nós. E um conto que a gente estava conversando aqui antes, que é muito famoso e muito replicado, é aquele conto de Natal, né, Vicky?
Sim, sim, o Conto de Natal de Charles Dickens, né? A Christmas Carol, que foi uma obra feita na metade do século XIX, lá em 1800 e alguma coisa, e realmente foi um conto que, assim, viralizou naquela época. Viralizou entre os séculos, cara, porque até hoje a gente tem filmes e né, séries que fazem referência e tudo mais. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que tem também, tá ligado à origem, né, desse conto e porque ele ficou tão famoso. Pra quem não sabe, eu vou dar aqui um resuminho. É aquele conto, né, então, que tem o Scrooge, que ele era um cara muito mau, ele era o dono de uma empresa, exatamente. E daí ele vivia de uma forma muito ruim e negativa, ele era muito sovina, né, não pagava bem os seus funcionários, e daí o sócio dele morre e o fantasma do sócio dele vem visitar ele, e também junto com os três espíritos, né, os três fantasmas do Natal. E daí juntos eles vão contar pro Scrooge o quanto a forma dele de ser e de viver é ruim. E o quanto, né, eles precisam, tipo, o Scrooge precisava mudar para ele também não ter uma eternidade horrível, igual o sócio dele teria, que era o Jacob lá. E esse conto de Natal, ele foi replicado pela Disney, Nossa, Doctor Who, Simpsons, eu acho que várias séries tem fizeram algum Jim especial. Carrey, se não me engano, que é meio animação, né, e tudo mais. Exatamente. Vai passando os três. O filme, né, Os Fantasmas de Scrooge. E no da Disney é o Tio Patinhas, que é o Tio Scrooge, Patinhas, né? Exatamente, bem, né, conveniente, né? Ali, uma pessoa que tem mais dinheiro e também a mais sovina. E ele, inclusive, o Scrooge, ele foi uma inspiração para um outro conto, que é o Grinch, né? Isso, o Grinch, eu acho que ele teve mais de uma inspiração, mas eu acredito que uma das inspirações também foi esse personagem. O Grinch é uma das maiores bilheterias dos filmes natalinos, só perde para Esqueceram de Mim. Que ninguém esquece nunca, porque todo ano alguém passa esse filme. Samuel, você gosta de filmes de Natal? Ah, cara, eu gosto de episódios de Natal em séries. Episódios de Natal em séries. Porque mostra que o tempo tá passando, colocam eles em uma situação assim. Uhum. Mas, inclusive, para entrar no espírito natalino, eu assisti o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia ontem. É bom? É bom, é divertido. Guardiões da Galáxia então tá é pura comédia, cara. Eu falei isso esses dias lá na redação, quando a gente estava preparando essa pauta, que eu não sou muito fã, não gosto muito de filmes de Natal. Aí o pessoal ficou, nossa, mas como assim? Sua pessimista, sua negativa. Mas não é, gente, é que chega uma hora que cansa assistir o mesmo filme de Natal todo ano. E se não é... Exatamente, porque assim, parece que, sei lá, vai dando... chegando dezembro, a galera fala, nossa, tem que fazer filme de Natal. Aí o pessoal monta uma história que tem um enredo completamente repetido, e daí eu acho um pouco perca de tempo. Mas a gente tem, sim, histórias que são bonitas. O Grinch mesmo é uma história muito legal, né? É que a gente já assistiu 1000 vezes. Aí começa a ficar meio chato, mas é uma boa história. E por isso que eu acho que o conto de Natal... do Charles Dickens marca tanto, porque realmente ele passa uma mensagem e assim, era um roteiro diferente. E uma coisa que eu achei muito curiosa e que eu gostei muito é que antigamente, principalmente, eu acho que todo mundo devia fazer isso, mas na Europa tinha muito isso, de se reunir em momentos festivos, né, montar uma fogueira, porque estava frio, e contar histórias de fantasmas. Então, assim, devia ser muito legal, né? Hoje eu acho que não tem mais tanto esse hábito de se reunir e contar histórias, mas como as festas, né, essas festas, elas eram pagãs, as pessoas gostavam de se reunir para contar histórias de fantasmas, porque prendia muito todo mundo, né? Todo mundo ficava ali querendo ouvir. E daí as revistas, né, no século XIX, século XX, elas eram muito famosas. A gente não tinha televisão naquela época, então o pessoal ficava escrevendo histórias de fantasmas. E essa, do conto de Natal, foi uma que a galera gostou muito, porque além de ser uma história de fantasma, ela trazia uma mensagem legal. Então, uma história de fantasma natalina. Natalina, exatamente. E eu gosto bastante do Natal nas séries, porque mostra que o tempo está passando, né? E isso acontece, olha só, em Harry Potter. Muito. E Harry Potter você gosta. Eu gosto de Harry Potter. Então, e em Harry Potter, quase todos os anos o Natal é mencionado. Sim, acontece verdade. Lá, o Harry, né, as famílias, as crianças lá de Hogwarts, elas podem voltar para casa para passar o Natal com os pais, mas quem não quiser pode ficar por lá.
E aí tem uma festa de Natal. E o Harry, ele participa da festa de Natal lá em Hogwarts há alguns anos. E rola umas trocas de presentes por lá. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse lance de Harry Potter, Natal e troca de presentes no próximo bloco, e a gente volta para concluir e fechar, para falar para vocês e a gente discutir, bater o martelo aqui do que é mais importante no período de Natal. A gente volta já. Oi pessoal, estamos de volta com o Pode Ser, e no programa de hoje então a gente falou um pouquinho de como o Natal é capaz de proporcionar milagres, tanto na vida real, a gente viu o exemplo da Primeira Guerra Mundial, como também na ficção, em que os filmes, as séries se voltam para esse período e fazem também episódios comemorativos e tudo voltado para falar de esperança, de coisas boas, de mais paz. É isso aí. E eu tava falando de Harry Potter aqui, porque o Harry Potter fala muito de Natal. Tem Natal pra caramba lá em Hogwarts, e o Natal de Hogwarts é top, né? Inclusive... Um banquete enorme. Tem um banquete enorme de Natal em Hogwarts todos os anos, né? Dependendo do número de pessoas que fica por lá. Mas sempre tem uma ceia que os elfos domésticos, eles geralmente fazem a comida e tudo mais, e fazem aquele banquete lá. E aí é mais a comida tradicional inglesa, né? Sim, sim. Britânica. E aqui a gente tem uma ceia diferente, mas a ceia de Natal, ela tem uma origem um pouco diferente do que essa que a gente está acostumada, que é, chama a nossa família, cada um traz um prato. Aqui no Brasil é assim, né? A ceia de Natal, a galera pode até pensar, nossa, será que a ceia é por causa da Santa Ceia, já que é cristã e tudo mais? E não tem muito a ver, né? A ceia de Natal, ela tem origem lá na Europa, quando na noite de Natal o pessoal costumava fazer bastante comida e deixar a porta aberta para os peregrinos, para as pessoas que estavam passando, os viajantes que não estavam em casa para comemorar o Natal, né? Para eles terem com quem festejar e aonde se alimentar. Então eles faziam a comida e deixavam a porta aberta para a galera chegar. E os presentes também são muito legais lá em Harry Potter, porque o Harry passa a ganhar presente de verdade depois que ele entra em Hogwarts, né? Coitado, antes só ganhava, não ganhava nada, né? Ganhava uma roupa velha do primo e... uns bagulho bem banal. Eu tava dando uma olhada no fandom de Harry Potter e ele chegou a ganhar até um palito dos Dursley, né? Era muita maldade com o pobre Harry Potter, gente. Nossa. Um palito, mano. Mas no primeiro ano dele em Hogwarts, ele já ganha um monte de presente. Ele ganha umas caixinhas de doce do Rony, ele ganha um suéter da família Weasley, e ele ganha a capa da invisibilidade no Natal, que foi secretamente dado a ele pelo Dumbledore, né? Só que era do pai dele. E essa troca de presentes, né, ela tem origem na vida real, no mundo dos trouxas, né, justamente com o São Nicolau. Porque ele deu aqueles presentes, né? A gente falou no comecinho do programa, ele deu dinheiro para as mulheres lá, as meninas, se casarem, né? Deu o dote secretamente, né, para elas, e aí elas puderam se casar. E tem origem nisso, né? Inclusive dar presentes secretamente. O amigo secreto, né? De dar presente, colocar os presentes debaixo da árvore sem que ninguém veja, né, para pegar na manhã de Natal aquele presente e tudo mais, ser uma surpresa. Tem origem nisso. E ainda bem que o Harry foi, né, para Hogwarts, que daí depois ele ganhou um monte de presentão, vários presentes, todo ano ganha presente. Ai, sim, e é muito bom ganhar, né, e também presentear as pessoas. E a gente, infelizmente, tem que ir já acabando esse bloco, pessoal, mas eu espero que essa mensagem tenha ficado para todo mundo. E o que eu acho muito legal dessas histórias de Natal, que são muito famosas, igual a dos fantasmas de Scrooge, o Grinch, é que eles sempre trazem também essa analogia com o capitalismo, né? A gente muitas vezes tem datas comemorativas, né, em que o principal, o foco fica sendo no
o presente mais caro e a decoração mais bonita e muito tudo ligado ao tanto de dinheiro que eu tenho, exatamente, ao consumismo. Então, todas essas obras, elas são também uma crítica ao capitalismo e ao não compartilhamento, né? Por isso que a gente vem sempre com isso. No final das contas, o Scrooge, ele compartilha a riqueza que ele tem com as pessoas que não tinham. Então, essa mensagem eu acho que é muito bonita e realmente eu espero que, né, as pessoas se concentrem também mais nessa parte de compartilhar o que tem e não só na questão de querer presente ou então guardar tudo para si, mas também aproveitar o momento para compartilhar mais as coisas e que isso permaneça, né, ao longo do ano, não só no Natal. Eu acho legal nessas histórias de Natal, inclusive pelo que a gente aprendeu da origem do Natal, o sentimento que ela passa de esperança, né, de um novo início. Afinal de contas, um ano está acabando, mas o outro está começando, né? Então, é a conclusão de um ciclo, início de um outro ciclo, é essa esperança de que a luz ela pode ser maior do que as trevas e tudo mais. Ela tem uma esperança, e essa esperança vem junto com bondade, né? Essa tradição, diversas tradições que estão em volta do Natal sempre falam disso, né? De compartilhar o que se tem, de ter esperança num futuro melhor, né, de ser mais caridoso e de que a gente precisa manter a paz. E a paz é o verdadeiro presente que está por ali. E esse é o programa de hoje, né, Vicky? Um programa natalino, um programa um tiquinho diferente do que a gente está acostumado, mas eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa. E a gente espera que o Natal de vocês seja ótimo, seja incrível. Aproveitem bastante com a família de vocês, com os amigos. E um ótimo Natal, um ótimo final de ano. Isso aí, Feliz Natal, Vicky. Feliz Natal, Samu. E a gente volta na semana que vem com mais um Pode Ser. Não se esqueçam, na TV, no canal 12.3, aqui na nossa cidade, também no YouTube e no Spotify. É isso, pessoal. Acompanhe a gente. Um beijo e até ano que vem.